Natureza pedagógica da medida socioeducativa. Como vimos em fóruns anteriores, o ECA não prevê apenas uma forma de responsabilizar adolescentes que tenham cometido algum ato infracional, mas sim 6 formas de responsabilização. Vamos relembrar? Advertência, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Cada uma dessas medidas estão previstas no ECA como sendo socioeducativas, ou seja, elas buscam iniciar um processo que o adolescente seja levado a refletir sobre a prática do ato infracional, compreender o impacto desse ato em sua vida e na sociedade, e facilitar o processo de construção de novos meios de estar no mundo e atuar sobre ele. Quando dizemos que uma medida é socioeducativa, estamos enfatizando que, ainda que o adolescente tenha cometido um ato infracional, ele não pode ser privado de seu direito à reflexão e deve fazê-lo com dignidade. Cada uma das medidas previstas no ECA são executadas de forma respeitosa e não deve ferir os direitos garantidos a meninos e meninas inseridas no sistema socioeducativo. Lembre-se, medidas socioeducativas não são penas, são medidas de responsabilização que devem ser realizadas de forma que proporcionem reflexão e ressignificação. Mas por que o adolescente que comete o ato infracional entra num sistema socioeducativo ao invés de ser preso com adultos? Essa é uma pergunta muito importante e todos deveríamos refletir muito para respondê-la. No fórum anterior, nós falamos sobre como o adolescente e o adulto enxergam o mundo. Lembram-se? Falamos que o adulto já viveu muitas coisas e tem muito mais experiências que o adolescente. Deste modo, cabe ao adulto orientar o adolescente, mostrando a ele quais são os limites sem usar o autoritarismo. O adolescente está numa fase de vida em que deseja fazer experimentações e, por vezes, não percebe o risco que corre. O problema é que, quando o adolescente é pobre, a sociedade não compreende sua fase de desenvolvimento e julga como bandido, sem ao menos olhar a história de vida e o contexto social. O ECA garante os direitos de todos os adolescentes, pobres e ricos, e garante cuidado e atenção a todos, considerando sua fase peculiar de desenvolvimento. Adolescentes autores de ato infracional ou não têm direitos que estão garantidos no ECA. Quando um adolescente é apreendido por ter cometido algum ato infracional, todo o tratamento recebido deve ser diferenciado e deve ter natureza pedagógica, ou seja, tudo que for feito deve ter um objetivo de ensiná-lo de forma respeitosa. Vamos criar uma personagem fictícia e mostrar o tratamento que ela deve ter e o tratamento que ela teve na trajetória do sistema socioeducativo. Maia tem 16 anos e furtou o celular de um homem na rua. A adolescente fugiu com o objeto, mas algumas quadras depois foi abordada por 2 policiais que haviam sido acionados pelo dono do celular. O celular foi apreendido e a adolescente levada para a delegacia, onde pôde telefonar para sua mãe, que compareceu ao distrito policial, assinou o BO e foi embora com Maia. Dias depois, foi agendada a audiência e o juiz, após ouvir a vítima do furto e as testemunhas, aplicou a Maia a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Quem é o responsável pela execução deste serviço é o município. No caso de Maia, o município de São Paulo. Maia comparece todos os dias onde realiza atividades de auxílio ao educador de fotografia, pois a adolescente verbalizou para a equipe técnica que está interessada em profissionalizar-se
como fotógrafa. Maia aprende técnicas de fotografia enquanto auxilia o professor a executar a aula. Além disso, a adolescente também é aluna do professor de fotografia. A medida de Maia tem duração de 6 meses, mas ela diz que deseja seguir auxiliando o professor após esse período. Passados 6 meses, o juiz encerra a medida da adolescente. O caso de Maia está no plano ideal, ou seja, esse jeito de tratar o adolescente é o modo que o ECA prevê e deseja que a medida seja aplicada, com respeito desde a abordagem policial até o planejamento da aplicação da medida. Porém, sabemos que não é assim que as coisas acontecem. No Brasil, existe uma cultura punitiva, um desejo de vingança muito forte. E em vários momentos, a sociedade quer machucar e maltratar o adolescente ao invés de apresentar a ele novas formas de viver. A aplicação de uma medida socioeducativa está prevista no ECA e detalhada no SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Estes são documentos, são textos importantes para a infância e juventude, mas a sua execução obviamente, é feita por pessoas que estão inseridas nessa cultura punitiva. Muitas vezes, as pessoas executam as medidas com desejo de vingança e não com desejo de transformação do adolescente. Vamos trazer o caso de Maia para uma realidade que muitas vezes ocorre na vida dos adolescentes e comparar o ideal com o real. Maia tem 16 anos e furtou o celular de um homem na rua. A adolescente fugiu com o objeto, mas algumas quadras depois foi abordada por 2 policiais que haviam sido acionados pelo dono do celular. O celular foi apreendido e a adolescente foi algemada, chamada de vadia e levada para a delegacia na parte de trás da viatura. Lá, ficou numa cela com mais 2 mulheres adultas e depois de ser maltratada, pôde telefonar para sua mãe, que compareceu ao distrito policial. Foi humilhada e julgada por não saber criar a filha com educação. Assinou o BO e foi embora com Maia. Dias depois, foi agendada a audiência e o juiz negou-se a ouvir a vítima do furto e as testemunhas. Aplicou a Maia a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Maia comparece todos os dias ao serviço de medida socioeducativa e realiza atividades de limpeza. A equipe técnica enfatizou para Maia que, se não realizasse o trabalho de forma excelente, enviaria um relatório negativo ao juiz. Maia detesta serviços de limpeza e gostaria mesmo de aprender uma profissão que lhe gerasse renda e conhecimento. Maia parou de cumprir a medida conforme o juiz decidiu. A equipe técnica elaborou o relatório negativo e o juiz negou-se a extinguir a medida. Maia foi forçada a voltar ao cumprimento de medida e fazer os serviços de limpeza. Insatisfeita, Maia não vê a hora de terminar a medida e pedir emprego no tráfico de drogas próximo à sua casa. Infelizmente, essa segunda versão da história de Maia é mais comum que a primeira. Muitas meninas e meninos sofrem agressões físicas e psicológicas quando são inseridos no sistema que deveria ser socioeducativo, mas age punitivamente. E quando o caso é de internação? As medidas de internação também devem ser socioeducativas, ou seja, elas também devem proporcionar ao adolescente um espaço acolhedor, respeitoso e que pense com ele o processo de repensar a sua vida, problematizar sua situação social e buscar alternativas de estar no mundo. Meninos e meninas que estão internados têm apenas o direito à liberdade restrito. Os demais direitos devem ser garantidos com qualidade: educação, cultura, lazer, alimentação digna. Lembre-se, justiça não é sinônimo de vingança.
O adolescente em cumprimento de medida merece respeito. Só assim conseguirá perceber o valor de seus atos para si e para a sociedade. Surras, desdém e xingamentos só geram o pensamento de ódio. Mas se atuarmos com cuidado, planejamento e educação, suscitaremos voos mais altos, proporcionaremos pensamentos mais tranquilos e facilitaremos construções mais sólidas. Você não acha? Que tal conversarmos sobre como as medidas socioeducativas estão sendo executadas aí na sua cidade? Vamos falar de novos destinos para Maia e outros adolescentes? Nos vemos no fórum.